Eu posso ficar sem máscara. Preciso, vocês não, né? Está muito próximo às cadeiras, né? A não ser marido e mulher, mas agora deixa assim. Ninguém tira a máscara. É o tempo de vigiar, né? Vigiar. Eu tenho, irmãos, eu quero saudar também, com a graça e a paz, algumas pessoas que eu sei que elas estão online agora. Uma delas é o tio Lucas e a Sheila lá na Tailândia, né? E outros, né? Que essa palavra possa estar edificando cada um, né? E é um tempo, irmãos, de a gente viver como antigamente. Antigamente a gente evangelizava, cada um estava buscando ganhar almas, né? Cada um. O som está aí, tá bom? Lá atrás, tá bom o som? Tá bom? Lá atrás, tá bom? Aqui na frente, tá bom? Tá? Então, é um tempo, irmãos, que as pessoas, elas estão prontas para receber a salvação. O peixe não está pulando na rede, está pulando para dentro do barco. Hoje está assim. O peixe está pulando para dentro do barco. As pessoas querem saber o que está acontecendo. E elas precisam de que a gente vá até elas. No domingo à tarde, anteontem à tarde, nós saímos com um grupo de 27 irmãos, aqui no bairro, ali de cima, acima da andorinha, como é que chama ali? Imperial 2, né? Imperial 2. Foi rápido, durante uns 40, 50 minutos. Mas foi uma boa experiência, foi um começo com aquele grupo, né? Eram 27, cerca de 27 pessoas, irmãos, todos daqui, né? Algumas pessoas confessaram Jesus, né? E então é o momento de sair do barco. Sair do barco. João e André, o pai deles, Zebedeu, ele era empresário, eles eram empresários fortes na época, para os padrões da época, né? Muito bem relacionados ali com o governo, tudo. E quando o Senhor Jesus os chamou, eles saíram do barco. Tem um perigo, irmãos, tem um barco chamado MCM,
E é perigoso a gente começar a crer nesse barco. Sai desse barco. Cuidado. MCM não é nada em relação à pessoa do nosso Senhor, que precisamos contar essa história lá fora. Hoje ainda eu vou estar conversando com o Jonatas, o grupo. O bispo conseguiu vir? Não. Não. Então, hoje mesmo eu vou estar conversando com alguns irmãos, né, da liderança aqui sobre isso. Então, é hora de sair do barco, né? E nós corremos o risco de confiar no barco e não no comandante do barco, né? É perigoso, a gente passa a confiar na estrutura e se dedicar à estrutura, não é? A gente se dedica à estrutura, né? Perigoso isso. E passamos a confiar na estrutura. Então, vamos inverter isso, né? O nosso carro de som, simples, mas está pronto, já foi montado o som, né? E Jesus, nós vamos fazer o que Jesus fazia. Abra aqui Lucas 8. Ô Gisele, Gisele está aí não? Daquele negócio de passar o dedo aqui, ó. Lucas 8, verso 1. Aconteceu depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia. Olha o método. Cidade em cidade, aldeia em aldeia. Pois nós vamos fazer isso agora. Cidade em cidade, aldeia em aldeia, né? E proclamando o Evangelho, proclamando principalmente, mais do que tudo, a segunda vinda do Senhor, né? Proclamando a segunda vinda do Senhor, né? E de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino, né? Olha aí, pregando e anunciando o Evangelho do Reino, né? Do Reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria Madalena, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Mulheres da classe alta. Susana e muitas outras. Não eram só os 12 apóstolos. Muitas mulheres. Nós temos que elevar a posição da mulher no nosso meio. E não deixarmos a mulher para as coisas, digamos assim, menores. Não, elas estavam lá, ó. Percorriam de cidade em cidade, aldeia em aldeia, acompanhando o Senhor, evangelizando,
todas elas junto com os apóstolos, né? Olha aqui, né? As quais lhes prestavam assistência com seus bens, né? Então, irmãos, esse é o momento que nós estamos vivendo agora, e a oportunidade é única, viu? A oportunidade é única. Todos nós vamos para a rua, casa em casa, cada praça, cada cidade, cada aldeia, vamos para a rua, né? Não estou preocupado em um método, não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em pregar. Eu comecei como pregador de rua. Me converti com 17 anos e me tornei pregador de rua, né? E pregava nas praças, falava de Jesus, né? E onde eu ia, né? E eu quero terminar como pregador de rua. Como comecei, eu quero terminar, né? Como pregador de rua, né? E então fica aí, depois vamos conversar com os líderes aí sobre isso, né? Hoje o Vinícius esteve aqui muitos anos conosco, depois foi para Montes Belos, se casou, ele e a Joyce, ele já tem uma filhinha, não é? Filha? É filha, Vinícius? Uma filha, né? E ele tem estudado sobre marketing digital. É um assunto que todos nós precisamos ter noção dele, entender, para entender o momento que nós estamos vivendo, né? E não vamos ficar atrasados, vamos acompanhar a história e viver a história de hoje, o que está acontecendo hoje no mundo, como alcançar isso, né? E então ele vai, depois de mim, ele vai trazer uma palavra para nós, né? Abra comigo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Eu estou, irmãos, alguém podia molhar um pedacinho só um pedacinho de papel higiênico, deixar aqui comigo? Molhar um pedacinho de papel higiênico, só para eu virar as páginas aqui. Vamos dar uma olhada, irmãos, em Colossenses capítulo 2. Eu tenho ministrado muitas e muitas vezes em cima desse texto, viu? Muitas vezes. Só que recentemente o senhor falou assim, vai lá, examine melhor esse texto. E eu estou, de alguma forma, debruçado em cima desse texto, estudando, lendo, relendo, pensando, orando e buscando uma revelação do Senhor. Tá. Buscando uma revelação do Senhor nesse texto, né? Verso 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, eis que vos exortamos. Olha para mim, irmãos.
Paulo está, esse texto é uma exortação, não é só um ensino. Uma exortação, um ensino mais forte, firme, né? E então vos exortamos. Ele vai falar assim, ó: a que não demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então, durante os séculos, muitas vezes, ou digamos, algumas vezes, esse dia do Senhor foi marcado, pessoas foram para o monte, esperar o Senhor, marcar um dia, né? Em 92, Bang-Ha, um profeta lá ele marcou história, viajou pelo mundo, né? Marcando a data da vinda do Senhor, né? E tem sido assim. Muitos têm anunciado, mas o Senhor ainda não veio, né? Só que um dia ele virá. Ele falou que viria. Então um dia ele vai vir. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, aguarda somente 57. No final, eu vou ler só a frase final do versículo. Pois o justo é levado antes que venha o mal. Eu vou ler só essa frase, no final aqui. Eu não vou comentar o versículo todo agora não. O justo é levado antes que venha o mal. É Enoque. Enoque, o único que foi levado antes que viesse o mal, foi Enoque, entendeu? Quando Elias foi levado, não foi assim. Não aconteceu um juízo, né? Então, irmãos, essa é a geração de Enoque. Você pertence à geração de Enoque. Entendeu? Cada um aqui pertence à geração de Enoque, que vai ser levado antes que venha o mal, né? Enoque foi levado. O que isso me diz? E foi aqui que o Senhor me ensinou. Aqueles que pertencem à geração de Enoque, eles não passam pelo juízo de Deus, né? Eles são levados antes que venha o mal. Então, o Covid não é o princípio de dores, como às vezes eu ouço. Não é. O Covid é a primeira contração de um parto. Não é o princípio de dores. O princípio de dores é quando começar guerra, nação contra nação. Irmãos, o mundo está em pé de guerra. Você já viu os índios, quando eles estão em pé de guerra, eles pintam de vermelho, não é? Eles pintam de vermelho, né? Os índios. E está todo mundo pintado de vermelho. O mundo ficou vermelho. E o mundo pendeu
para a esquerda. Teve uma votação agora na ONU, que seria uma moção de censura a Israel. Uma coisa horrível, irmãos. Uma coisa terrível, vergonhosa. Única nação do mundo que a ONU persegue é Israel. Todos os países daquela comissão votaram a favor da moção, menos Estados Unidos, Canadá, foram 4 países só. E o Brasil ficou neutro. Isso traz maldição para a nossa nação, irmão. Foi agora, semana passada, poucos dias atrás. O Brasil ficou neutro. Quer dizer, nós não nos metemos nisso. Enfim, irmãos, vamos voltar agora para 2 Tessalonicenses. Eu quero ler mais um versículo só. Verso 8. Então será de fato revelado o iníquo. Só essa frase. Quando? Quando for afastado aquele que agora o detém. Nós vamos reconhecê-lo não por sua manifestação, mas por revelação. E vamos anunciar para o mundo que é Ele. Em seguida a igreja sobe. Então a igreja não passa, eu já preguei isso, né? Mas quando o Espírito Santo me trouxe para esse texto, eu voltei atrás, entendi. Isso é recente, tem 3, 4 dias. De fato, o justo é levado antes que venha o mal. Essa é a geração de Enoque, né? Agora vamos falar sobre a geração de Noé. Mateus 24. Verso 25. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, os levou a todos. Olha aí. Irmãos, a maior questão em relação à geração de Noé é que eu tenho percebido, essa aqui, ó, não estão percebendo. E não estão se preparando. A geração de Noé, né? Você imagina assim,
Enoque pregou 300 anos. Homem de Deus. Pregou 300 anos. O neto dele, Noé, pregou 120 anos. 120 anos. Então, mais de 4 séculos, aquele povo ouviu, e nós não conhecemos exatamente, está escondido, as tecnologias daquela época para se comunicar. Mais de 4 séculos. E não perceberam senão quando veio o dilúvio. Quando Noé entra na arca, por uma palavra de Deus, Noé, quando ele entra na arca, irmãos, ele não fecha a porta. A porta ficou aberta. Olha só. A porta está aberta hoje, irmãos. Mas as pessoas não querem entrar na arca. Irmãos, eu não quero colocar nenhum peso em cima de vocês, de forma nenhuma. Mas aqui em Filipenses, Paulo fala que vos exortamos. Mas eu quero exortar vocês. Pensa você no seguinte. O Senhor falou assim: ao vencedor darei que se assente comigo no meu trono, porque eu venci e assentei com meu Pai no seu trono. Então aqui está o Pai no trono, aqui está Jesus no trono, aqui está você no trono. Pai, Jesus, você. O que você acha? O que significa isso? Mas é o que ele está nos convidando para alcançar. Uma das coisas que entre nós eu vejo, irmãos, é a distração. Que está prejudicando, impedindo. A arca está aberta. A porta para nós é a porta dos santos para nós. Ela está aberta. A porta do Santo dos Santos, o véu se rasgou e está rasgado, mas ela vai fechar. Ela vai fechar. Veja, irmãos, a grandeza disso. O Pai aqui, Jesus aqui, você aqui. No trono, é num trono, que é a promessa de um trono, para governar todo o universo. Então, eu quero exortar vocês a entender isso. Não o perceberam até que veio o dilúvio. Esse fim aqui, esse dilúvio, é o arrebatamento.
O arrebatamento, irmão, será o fato histórico, profético, mais importante o Ricardo, fecha a sua Bíblia, fecha ela, está me atrapalhando, anota no seu caderno, pode ser? No caderno não atrapalha não. Então, irmãos, eu quero deixar essa exortação com vocês, assim, com o coração tremendo, sabe? Tremendo mesmo. Porque eu sei que alguns aqui, ó, estão bem na minha frente. Não vou citar nomes, mas Deus sabe que alguns aqui estão na minha frente. Então, eu fico tremendo quando eu falo isso. Mas esse descuido, cada um seguindo a sua vida, né? Aqui na MCM, irmãos, a MCM está numa redoma, está começando a abrir. Vamos explodir com isso. Entende, irmãos? Entende o que eu estou querendo colocar? Vamos explodir com tudo que é tipo de estrutura. Tomara que venha amanhã um terremoto e jogue tudo isso aqui no chão. Porque nós estamos descuidados, confiantes. Não fique assim tão confiante, sabe? Raramente eu vejo um filme. Noticiário de TV eu não vejo. Eu abro algumas coisas no celular, né? E estudos, né, sobre assuntos que me interessam em relação, entendeu? Até assino um site aí importante sobre essas coisas de hoje. Mas eu não vou ver mais futebol, eu não vou mais, eu vou tomar muito cuidado com algumas brincadeiras, estou me vigiando, a gente brinca muito, ri muito, não é hora de rir, não é não, é hora de chorar, de ajoelhar, sabe? Não basta, irmãos, você, qualquer um de nós, não basta aprender sobre a cruz. Tem que acontecer. A cruz é para mim o que ela foi para Jesus, um lugar de morte. A cruz é um lugar de morte, né? Então, esse descuido, brincadeiras inconvenientes, piadinhas inconvenientes, cuidado, porque isso nos conduz a um descuido, sabe? Não é pecado, não é isso, mas de repente a porta da arca vai fechar. E você descobre que o arrebatamento aconteceu.
Se você pensar assim, eu vou ser arrebatado, esse pensamento não é bom. Não é. Se você fala que vai ser arrebatado, você vai continuar brincando, torcendo por um time de futebol. Jesus, irmãos, agora, Jesus. Só Jesus, irmãos. Nada mais, só Ele. Esse amor esquisito, sabe? Jesus. Busque mais nada não. Esqueça o resto. Esqueça o resto. Fale menos. Fale menos. É hora de ficar conectado com Ele. Ficar na presença dEle. Permaneça na presença dEle. O dia todo, a noite toda. Enfim. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de seu irmão clama da terra a mim. Todo derramamento de sangue, irmãos, traz maldição sobre a terra, viu? Todo. Ano passado, nos Estados Unidos, 1.400.000 pessoas morreram de morte violenta. No Brasil, foram umas 40.000. Agora, infelizmente, nosso presidente está tomando umas atitudes estranhas. Temos que orar por ele. Que ele não... O discurso dele está mudando. Sabe? Enfim, trazendo muita tristeza para todos nós. Vamos interceder pelo nosso presidente, viu? Vamos orar e interceder por ele, entendeu? Você calcula, irmãos, eu quero mostrar... Estou introduzindo em relação à geração de Noé. Sangue. Derramamento de sangue. Essa foi, eu vou mostrar aqui, ó. O derramamento de sangue, então, traz maldição para a terra, né? Verso 11. És agora, pois, maldito. Olha aí, maldição. Pois sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Olha o significado do derramamento de sangue, irmãos. Hoje, olhe para minhas mãos aqui. 40 milhões de abortos por ano no mundo. Cada aborto é um derramamento de sangue. Cada aborto. Viu? É um derramamento de sangue. Milhares e milhares morrem todo dia por violência. Hoje as nações estão se preparando para a guerra, para derramamento de sangue, muito sangue. Bilhões de pessoas brevemente vão morrer. Bilhões. Trazendo maldição para a terra. 12. Quando livrares
o solo, quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Maldição, irmãos. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Olha para mim, irmãos. Cuidado com o juízo de Deus, viu? Vamos guardar nossa nação, vamos interceder, sabe? Interceder por aqueles que ainda serão salvos, por aqueles que ainda vão entrar na arca, né? Vamos trazer alguns mais. Por isso nós vamos para o Brasil. Eu vou viajar um pouco mais, porque eu estou estudando muito sobre essas coisas e não tenho tido tempo de viajar. Mas talvez eu mesmo comece a viajar um pouquinho mais, né? Aqui, ó. Então, ele não posso. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença, hei de esconder-me, eternamente escondido da presença de Deus, irmãos. Quando eu olho as pessoas simples, irmãos, sabe? Por aí, qualquer lugar aí nos bairros aí, pessoas simples, sabe? Né? Eles não sabem disso. Alguém tem que contar para eles. Precisa contar, né? Porque muita gente não contar. Entende? Vamos sair desse lugar, né? Quem me encontrar, quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim, será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que eu não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Quer dizer, a atitude dele teve uma repercussão muito forte, muito grande, a atitude dele, né, de derramar sangue, né? Então Deus está dizendo: eu não quero que o seu sangue seja derramado. Você derramou, mas eu não quero que o seu seja derramado. E Caim morreu, claro, né? Eu creio que foi de morte. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a oriente do Éden. E coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz Enoque. Não é o Enoque que foi, não. Esse é outro Enoque. Caim edificou uma cidade, chamou Enoque, o nome do seu filho. Ninguém mandou edificar a cidade. Deus não mandou ele edificar a cidade. Entendeu? A ideia que dá aqui, irmãos, é que quando Deus proíbe que ninguém mate Caim, é que quem sabe ele se arrependesse. Quem sabe? Ó, Caim, não vou deixar ninguém te matar. Para quem sabe você vai se arrepender do que você fez. Ao invés disso, irmãos, ele fundou uma cidade. Está aí, ó. A Enoque nasceu Irade. Irade gerou Meuzael. Meujael, Metusael. Metusael, Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. Olha lá. Vê como está piorando? Você vê? 2 esposas. Hoje, irmãos, no Brasil, o que está acontecendo, irmão? Acabou. Qualquer zelo pelo casamento acabou. O cuidado pelo casamento lá fora. A instituição do casamento, irmãos. Bacanais entre grupos desse tamanho aqui, ó, no lugar assim, ó, noite toda. Os ricos. Né? Acabou o zelo, o cuidado pelo casamento, né? 2 esposas. O nome um era Ada, a outra Zilá. Sabe o que significa Ada? Significa prazer. Significa prazer.
Então, irmãos, você vê que como a coisa foi deteriorando. Essa é a geração de Caim. Apesar de que Deus deu oportunidade para ele. Não vou deixar ninguém te matar. Ele seguiu o caminho do mal, né? Ele não seguiu o Senhor. Adad-Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Se tornam grandes comerciantes, irmãos. A geração de Caim se tornou grandes comerciantes. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Olha que interessante. Como o louvor, aqui não foi o louvor, mas foi a música do mundo. Eles estavam em busca do prazer através da música, né? E então hoje é o momento, irmãos, de restaurar a adoração, sabia? O momento de restaurar a adoração, né? A adoração entre nós, aquela adoração aqui dentro, ó. Aquela adoração aqui, né? É sua, é só você e Ele. Sabe, só você e Ele, aquele momento tão bonito, tão lindo. Entende, irmãos? Outro dia, irmãos, eu conto algumas coisas, tenho medo de contar. Mas quem sabe possa edificar vocês. Sabe? Eu fui ao banheiro, era de madrugada, lá naquele banheiro ali que tem ali social. Eu estava adorando o Senhor, irmãos. E de repente eu não consegui. Eu estava adorando o tempo todo. Aí eu me ajoelhei, irmãos, né? Fiquei ajoelhado ali adorando o Senhor. Sabe? Esse momento, irmãos, porque o mundo, irmãos, está lá na frente, irmãos. Então vamos aqui, ó. 23. Zilá, por sua vez, deu à luz Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Noema, ou Naamá. E disse Lameque às suas esposas, diz lá, ouvi-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu. Ele fala, o final do vídeo fala, diz, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Então, o que aconteceu, irmãos? Essa corrupção começou com o prazer. Casamentos, mas casamentos. Quando você olha hoje, irmãos, no Brasil, vamos nos ater ao Brasil no momento, o que está acontecendo? É o prazer, é o poder, a fama, né? O dinheiro. Está sobrando pouca coisa, irmãos. Bem pouca coisa. Viu? Oportunamente nós vamos então continuar. Hoje nem lemos ainda a Gênesis 6, mas vamos caminhar em Gênesis, entendeu? Entendendo isso, né? E vamos continuar. Oportunamente estaremos aqui novamente com vocês, tá?